Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos chegando aí praticamente na etapa final do nosso projeto. Hoje nós vamos montar a nossa página de contatos, então nós já fizemos nossa página de início, né? Bonitona, página de sobre, com o nosso efeitozinho lá parallax, né? E agora a gente vai fazer a página de contato, tá? Então nós vamos escrever, fazer essa parte, tá? E para isso, nós vamos criar uma nova página HTML. Então vamos lá, um new file aqui, né? Contato.html. Ela vai ter a mesma princípio, vamos pôr assim, que nós fizemos no sobre. Tem parte que vai ser repetida. Então nós vamos pegar, né, o menu, o rodapé, né, o nosso menu é o nosso cabeçalho, né? Nós não temos um cabeçalho específico, né? Separado. Então isso nós vamos repetir, né? Então eu vou lá pode ser no sobre ou pode ser no index. Eu vou no index. Nós vamos pegar o que então? Nós vamos pegar do início, lá do HTML, e vamos até o final do header, né? Que é onde tem o nosso menu, ok? Então Ctrl C, Ctrl V, ok? E aí nós vamos pegar a parte final da página. Essa pedaço ele é igual, né? Então nós vamos lá, os dois rodapés, né, que nós temos. Que um é o nosso copyright e o outro é as informações do site, né? Vou lá, põe, ok? Esses dois aqui nós vamos manter, né? É igual, salvar. O que que nós precisamos fazer aqui agora? Tá? Alguns ajustes na página index aqui. Tá bom? Vamos lá, deixa eu conferir. Eu acho que eu esqueci de pôr o sobre no menu mobile. É o href sobre aqui, né? A gente já tinha colocado. Eu esqueci de pôr no meu menu mobile. Chequem aí. Se vocês não fizeram, tem que ter. Beleza? E aqui eu também vou colocar agora o contato.html, que agora já tem a página para chamar, tá? Então, contato.html. E eu tenho que ajustar o meu menu agora, ó, vou salvar do sobre, tá? Olha lá, no sobre, é isso que eu tinha comentado com vocês da outra vez, né? Pô, professor, dá um trabalho, né? Ó, contato.html. Isso vai acontecer sempre. Se eu tivesse 20 páginas, eu precisava fazer isso em todas elas. Aí, esqueci do sobre aqui também. Bem que aqui a gente, se não quiser que carregue, lembra eu comentei isso com vocês, tá? Então, ah, eu vou manter todo mundo carregando de novo. Aqui é o index.html. Então, só é possível não ter essa opção aí de você ter que fazer várias mudanças quando a gente está usando é, back-end, tá? Que aí você usa uma linguagem de servidor, né? Uma back-end, um PHP, uma Python, Java, C Sharp, tem várias aí, né? Ruby. Você usa uma delas para poder construir a sua página, né? Cada um tem seu método. Quando vocês aprenderem PHP, vocês vão primeiro vão ver uma forma mais normal, mais assim, como mais clássica, que quase igual a gente está fazendo. E depois, quando vocês aprenderem já no caso do nosso curso, no terceiro módulo, que ele vai trabalhar com os frameworks, aí tem uma outra forma de estar trabalhando que é mais flexível nesse sentido, né? Então, ó, eu preciso colocar, eu não tinha colocado, esqueci do menu no mobile. Confiram aí de vocês. A gente tem que fazer o menu desktop e o menu mobile, né? O select é no sobre. Vou conferir lá no meu index, tá tudo certo.
Aqui eu não tinha carregado, né? A gente tinha colocado. Tanto faz, como eu já comentei. Qual a diferença de eu manter o hashtag ou se eu puser a página que ele carrega, que é ela mesma? Com o hashtag ele não faz nada, tá? Ele não tenta carregar. Ele entende que o hashtag ele não vai fazer nada. Quando eu ponho aqui index do jeito que eu estou colocando, mesmo sendo ela mesma, obrigatoriamente ele recarrega a página, tá? Vantagens e desvantagens. Desvantagem é que ele tá, se clicar de novo, a pessoa clicar, ela vai carregar novamente a página. Você pode não querer que isso aconteça. Então você mantém um hashtag, tá? Mas assim, banda larga não tem problema. Se você quer economizar, digamos que eu queira, no caso, ó, vamos fazer uma otimização. Vou ensinar agora uma ideia de otimizar, que é otimizar, melhorar a minha página. Eu estou no mobile, eu estou usando celular. No desktop não tem problema recarregar, eu vou falar assim, isso não tem problema. Mas e no mobile? Vamos dizer que no mobile você não quer que isso aconteça. Por que não? Porque normalmente no mobile, a maioria das vezes a pessoa está usando os dados do celular, né? Ela está se locomovendo, está usando um 3G, um 4G, e ela está usando os dados do celular, que isso tem limite. E você não quer que ela tenha que carregar novamente a página em que ela está, né? Ela clicou sem querer na página em que ela já está, e você não quer que ela faça nova carga. Ou seja, ele vai lá na nuvem, pega a página no provedor e traz novamente para o celular. Você quer evitar isso. Então eu ponho o hashtag aqui. Então eu deixo o padrão para carregar de novo no desktop, não tem problema, mas no mobile eu evito isso, tá? Isso é uma jogada. Aí eu posso fazer também lá, eu vou deixar assim, só para a gente ter uma noção de que eu posso fazer das duas formas. E eu vou deixar a forma sem carga no mobile, ok? Então, isso evita de você estar utilizando dados, né, de transmissão do celular de forma desnecessária. Então, agora a gente vai lá no contatos, nós precisamos arrumar aqui. Então, contato, aqui eu deixo o hashtag, aqui eu vou chamar ela, vou manter o mesmo padrão, contato.html. O class selected, né, que a gente colocou aí, ele vai sair daqui e vai ficar no contato, ok? Para ele fazer o destaque. A mesma coisa para o mobile, tá? Então eu tiro daqui, Ctrl X, vou pôr no contato, Ctrl V, e aqui a gente tem que arrumar, não tinha arrumado, index.html, e aqui é o sobre.html. Então meu menu está ajustado, está tudo arrumado, né? Se eu for lá, vamos atualizar. Agora já entro na página de contato, ok? Olha lá, contato. Vejam que dá uma pequena carga, você percebe, né? Ó, tá vendo? Ó? No mobile isso não vai acontecer, tá? Porque a hora que ele vai para o mobile, a gente pôs o hashtag. Contato não tem nada, é óbvio, a gente está começando a fazer o processo de programação dele, tá? Então, nós vamos ter o título da página, como a gente já fez anteriormente, tá? Então, logo depois do header aqui, tá? Seguindo aquele padrão, vamos lá, que é o título da página. Nós já temos quase tudo isso aqui montado, né, no CSS section. A gente vai dar um ajuste, a imagem de fundo, né? Então, aqui neste momento, você vai pegar uma imagem, tá? Pega uma imagem de fundo para colocar. Se você ainda não tem essa imagem ou não quer usar uma imagem que você já possua, tá? Você pausa nesse instante,
e vai atrás de uma imagem para você colocar. Essa é uma imagem do título, é uma coisa só para compor o fundo, tá? Então, não seria nada muito específico. É uma coisa, é para entrar em contato. Você pode até pôr alguma coisa que indique a ideia de contactar, né? De ligar, de se falar. Não se esqueça, é uma faixa. Então, essa imagem é interessante ela ser retangular, tá? Então, se você não tem a imagem, dá essa pausa, vai buscar a tua imagem e depois você continua aqui, ok? Então, ó, vamos lá, deixa eu puxar, né? Opa, deixa eu atualizar aqui meu para aparecer a minha figura, tá aqui. Tá? Então aqui o que que a gente vai fazer? A gente parecido com o que nós fizemos nos outros, tá? Eu vou pôr aqui porque muda a imagem de fundo, né? Então, um background image, ok? URL e lembra? Aqui eu não preciso subir, né? A gente faz isso no CSS, eu já estou fora, né? Da pasta. E no caso, eu vou usar essa aqui, ó, MIG31 é minha imagem, tá? Então, é, finalizei, deixa eu pôr ponto e vírgula aqui. E aqui o meu, ele tem da class title page, tá? Então essa é a minha seção, tá? E se eu não me engano, nós já temos ela title page. Deixa eu só confirmar. Mas se eu não me engano, a gente já tem, senão a gente já cria, mas eu acho que nós já temos ele criado, que nós já usamos isso no, no sobre. Hum, title page, tá? E aí o que acontece? Eu tinha posto sobre, tá vendo? Ó? Então, como eu pus um local lá, ele vai sobrepor, né? Ele vai trocar essa imagem e vai pôr a imagem que eu coloquei aqui, tá? Mais fácil que criar toda uma outra classe. Existe uma outra jogada, tá? Existe uma outra jogada que eu poderia fazer duas classes, né? Só para vocês entenderem aí, começar a entender. Eu podia criar uma classe title page e uma classe, por exemplo, title sobre para pôr um image background, depois um title contato e aí eu usaria as duas imagens como a gente fez com o botão, as duas classes como a gente fez com o botão, tá? Isso também é possível. Aí vai depender da forma como você vai querer depois estar trabalhando. Você pode aperfeiçoar isso. Neste caso, eu só vou fazer nessa ideia aqui, tá? Para poder, assim, vocês veem as duas formas de estar trabalhando, tá? Então, olha lá. Daí eu ponho lá um div class container, ok? E aqui é um H2, né? Então, entre em contato, por exemplo, tá? Então, vou salvar. Vamos na página e atualizar. E está aqui, ok? Então, é a imagem que eu coloquei. Entre em contato. E aqui nós temos já a opção. Agora, nós vamos fazer o nosso formulário. E aqui eu vou dar uma pequena, vamos dizer assim, aspas, pausa, tá? A gente precisa analisar nesse contexto o. Eu vou ensinar o que seriam as opções de formulário, depois a gente vai retomar aqui, tá?
porque a gente tem várias formas de trabalhar com formulário. Então, eu vou ensinar o formulário geral do HTML e depois a gente volta especificamente para a página, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma página nova, tá? Não tem nada a ver com o nosso projeto. Vamos lá de form.html, só para falar sobre formulário, ok? E a gente não vai mexer muito com estilo, nada nesse sentido, mas só para não ficar um negócio também muito feio, tá? Eu vou criar também aqui, vamos aproveitar a nossa estrutura, vamos aprender a criar coisas novas. Vou pôr dentro da página CSS, eu vou criar um form.css, só para dar uns destaques. Então eu já vou escrever aqui, que o objetivo não é mexer com o CSS, né? O field set, por um background, só para não ficar color. Opa, color. Cinzinha claro. Margem top. Pixels. E um border de 2 pixels. Solid vermelho. Opa. FF000. Só para ter uma separação, a gente vai fazer vários, tá? Então, e uma legenda para vocês verem o estilo de formulários que nós podemos ter, tá? Também eu vou pôr essa vermelha com o texto em branco e um padding de 5 pixels aqui só para... Beleza, é isso aqui que a gente quer. Eu escrevi background errado, né? Troquei o de lugar. Beleza, só isso que eu preciso, tá? E aqui o que que eu vou estar no form? É bem simplesinho, tá? Vamos lá, estrutura básica, lembra? Doctype HTML, HTML lang ptbr, opa, vamos por, vamos só, né, aprendendo formulário, só para não ficar em branco aqui, vamos lá, beleza? Aí como é que vai ser? Então vamos lá. O formulário, gente, ele é usado para envio de informações, normalmente são usados para uma estrutura de back-end, ok? É, nós aqui não estamos mexendo com isso, a gente só vai criar a estrutura. Quando vocês forem para o segundo e depois terceiro modo, vocês vão usar isso com melhor. Então, a tag inicial é a tag form, tá? Vou criar no padrão dela. Então, todo formulário que eu for usar em HTML, ele está dentro da tag form. Que são aqueles textos de entrada, vocês já fizeram isso quando você vai fazer um comentário no Facebook. Ele é um form, tá? É um formulário de dados ali. E eu tenho duas coisas básicas que a gente põe dentro do formulário. Uma é o método, tá? O método é como que isso vai ser enviado para o meu servidor, tá?
Então, eu tenho dois métodos básicos que são os mais utilizados, tá? Aqui eu só vou comentar, depois vocês vão ter isso com mais detalhes quando vocês mexerem com a parte de back-end. Um é o post, o outro é o get. Eu uso um ou outro, não posso usar os dois dessa forma, tá? Só estou escrevendo aqui para vocês verem. O que muda é a forma como os meus dados são enviados pelo navegador, tá? No método post, ele esconde os dados, ele fica oculto. Não aparece na barra de navegação, lá no que a gente chama de URL, onde você digita a página que você quer. Ele simplesmente envia embutido dentro do formulário, se é enviado uma requisição, é mandado uma informação para o servidor e ele responde depois para a página. No método GET, ele envia esses dados abertamente. Vai dentro daquela URL que a gente digita. Então, quando você vê uma URL, né, você pega lá o nome da página, normalmente interrogação, alguma coisa, interrogação, ele está enviando dados de forma aberta. Está usando o método GET. Tem outros métodos, mas aqui não interessa muito. Tá? Tanto faz, a gente não vai fazer a parte de back-end, então não vai afetar. E no Action, você coloca qual a página que responde a essa ação. Normalmente é algo feito em uma outra linguagem, normalmente PHP, pode ser JSP, que é Java, pode ser ASP.NET, né, que é o ASPX, que é o ASP.NET, que daí é normalmente C Sharp, pode ser em Python, tá? Que aí você usa o Django. Então, aí você vai dizer qual é a página que está desenvolvendo numa linguagem de back-end que vai tratar isso que você está me enviando para ele. Tá? No nosso caso, nós não precisamos disso, nós não vamos usar, mas é só para vocês saberem que isso vai existir, tá? Eu vou deixar em branco. Então, aqui seria a página, o que, que eu vou fazer e tudo mais. Então, tem essas duas informações que normalmente não é obrigatório, mas é que são colocados. Se eu fizer só o form, vai funcionar do mesmo jeito, né? Como lá no nosso projeto nós não estamos fazendo parte de back-end, ele não vai ter, ok? Aí o que vai acontecer, tá? Aqui eu só vou pôr um título, só para a gente ter uma div aqui, só para se autocompletar que eu tenho aqui, tem hora que mais atrapalha do que ajuda. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós vimos lá, eu vou ensinar, é o field set. Para que é usado field set? Quando eu tenho vários campos e eu não quero que, como se fosse vários formulários, tá? Como se fosse vários formulários, eu uso o chamado field set. Ele agrupa campos, ok? Então, se eu tenho vários campos e eu não quero misturar, tá? Eu tenho grupos de informação, eu uso field set. Ele serve para isso. Aqui agora eu vou pôr um legend, que isso também é usado no field set, tá? Então você põe uma legenda, ok? Vocês vão ver depois aqui, a gente vai fazer ele funcionar. Então eu criei isso, ele vai ficar, aparecer dessa forma para mim. Ele vai criar um quadro, tá? Eu vou abrir aqui no, opa, vou abrir aqui no navegador. É isso aqui, ok? Não está vermelho, né? Porque eu não fiz a ligação aqui do meu CSS. Então, link href sc aspas css barra form rel style sheet,
ok? Então, agora, se eu for lá, atualizar, ih, não pegou? Deixa eu ver se... É href, né? Já estou confundindo todas as coisas aqui, né? Aqui é href. Comecei a digitar certo e depois errei, eu fiz errado. Vamos lá. Bom, tá vendo? Foi aquilo que eu montei no CSS. Não tem nada porque eu não pus nenhum formulário, né, gente? Então vamos lá. Bom, o que que eu vou fazer agora? Digamos que aqui eu vou fazer o mais comum, aquela ideia de entrada de e-mail com senha. Tá? Então eu vou pôr aqui uma outra div só para agrupar, ok? E aí, o elemento de entrada. Então a gente vai fazendo, vou mostrar. Então eu tenho, por exemplo, se eu quero pôr, isso aqui é bom colocar label. O label ele vai aparecer uma informação, ele vai mostrar o título do que você está digitando. Então, por exemplo, e-mail, dois pontos. Tá? Isso também é bom. Eu tenho uma forma também, eu posso mandar ele ficar oculto. Tá? Eu posso fazer com que o label não apareça, tá? Mas sempre é bom você pôr o label. Fala assim, ó, se eu vou pôr o label e não aparece, para que eu vou pôr o label? Porque nós temos pessoas que têm problema, não só pessoas que não têm visão nenhuma, mas algumas que têm muita dificuldade de visão e precisa do auxílio do que a gente chama de leitores de tela. São softwares que vão ler a tela, vão ler o que está acontecendo e eles leem essa tag label, tá? Quando ele está olhando, está vendo página. Então ele lê a tag label. E aí ele vai servir também para isso. Então, mesmo que eu não vá aparecer o label, vá deixar ele oculto, é bom ter a tag label por causa desses leitores de tela, ok? Então, questão de inclusão, né? Input. Veja, aqui é um e-mail. Aí eu ponho assim, input é o tag de entrada, ele cria uma barra, uma função de entrada de informação. Então agora eu vou pôr o quê? Vou pôr o tipo dele. E aí, quando eu dou o tipo, eu estabeleço algumas regras. Então, eu vou falar, é do tipo e-mail. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu ponho isso, principalmente no HTML5, eu já, inclusive, estabeleço para ele que isso aí que vai entrar é o e-mail. Então, ele vai esperar uma entrada do seguinte, um texto, arroba, alguma coisa, ponto, alguma coisa. No mínimo, ele espera isso. Se você escrever um texto só sem um arroba e sem né, na ideia algo arroba algo ponto algo, ele vai falar que está errado. É automático do HTML5. Tá? Isso é muito interessante ter esse conhecimento. Tá? Aí, normalmente, eu também uso o name, principalmente quando nós estamos usando linguagem de back-end. Por quê? O back-end só vai entender esse cara, name. E se eu puser ID? O ID é para o CSS, o ID é para o JavaScript, mas linguagem de back-end não entende o ID, ok? Então, um PHP, um Python, Java, eu preciso do name. Então, eu ponho o name aqui. E aí eu tenho uma outra informação. Por exemplo, eu quero que se no mínimo, isso aqui eu não vou aceitar nada muito pequeno. Então, por exemplo, min length. Eu estou dizendo qual é o tamanho mínimo desse texto que você vai me digitar. Vamos lá, 6. Menos que 6 caracteres eu não vou aceitar, vai estar errado. E digamos que eu queira, é obrigatório que você digite isso. Eu escrevo aqui, required. E ele não tem tag de fechamento, tá? Então, recapitulando. Tipo, diz o que eu espero como entrada. Então, aqui eu estou esperando um e-mail como entrada. Então, ele vai ter um formato específico. Name é usado numa informação de back-end. Tá? Min length. Tamanho mínimo. Menos de 6 eu não vou aceitar.
E required quer dizer que ele é solicitado. Se você não digitar, eu não vou permitir o envio do formulário. Existe um detalhe muito interessante aqui que eu vou fazer lá no final, que a gente vai fazer uma vez só. Eu tenho um input especial que é para avisar que eu estou enviando, encaminhando esse formulário. Então é um input do tipo submit. Ele vai criar um botão, na verdade, ele vai criar o efeito de um botãozinho e eu tenho que ter. E se eu não pôr esse cara, fizer, lembra, a gente fez isso no nosso, aqui, ó. Deixa eu colocar. Quando a gente criou o nosso botão do mobile, que ele expande, lembra disso? Nós criamos isso, né? O botãozinho para abrir e fechar, nós temos até um JavaScript que faz essa informação. Tá aqui, ó. Lembra? É um botão. Este tipo de ação, se eu fizer ela do JavaScript, não vai criar submissão do formulário, tá? Ele não vai encaminhar, então ele não vai validar os dados que eu pedi para validar. Então ele não vai verificar se isso aqui é um e-mail, não vai verificar o tamanho, nada disso. Para que isso ocorra, usando os recursos do HTML5, eu preciso de um input do tipo submit, tá? O value é o que vai aparecer dentro do botão. Então eu vou pôr assim, enviar. E ele também não tem fechamento. Vamos ver como é que fica? Vamos lá no nosso formulário. Aqui o e-mail e o botão enviar. Olha lá. O meu sistema operacional está em inglês, tá? Então por isso a mensagem em inglês. Então, por favor, preencha o campo. Eu falei que é requerido. Vou pôr alguma coisa. A sugestão também acontece, né? Ó, esse é o formato normal. Então vamos lá. Alguma coisa, arroba alguma coisa, ponto, algo. Pode ter ponto, mas alguma coisa não tem problema. Se eu der enviar, perfeito. Vou pôr alguma coisa diferente. Só um texto. Olha lá. Por favor, inclua arroba. É o endereço de e-mail. Ah, eu vou pôr só o arroba, então, arroba. Olha, tá faltando uma parte. Ele está incompleto, tá vendo? Ó? Tem que ter algo, ponto, algo. Aí ele vai. Entenderam? Então ele já valida. O meu próprio HTML faz, mas ele só funciona isso quando eu tenho o meu input, tá? Do tipo submit. Se eu puser um botão, fazer uma programação, eu vou ter que estar fazendo a validação ou forçar a validação do formulário. Quando vocês aprenderem um JavaScript da vida, tem como fazer isso, tá? Forçar uma validação do formulário, mas automaticamente o HTML, né, o navegador só faz quando eu tenho o botão de submit, ok? Bom, o que mais aí nós temos, né? Vamos voltar para o nosso formulário aí. O que mais nós temos? Bom, se eu estou pensando aqui que é uma conta, entrada, estou pedindo e-mail, o próximo é a senha, né? Eu pedi o e-mail, agora eu quero pedir a senha. E aí você fala assim, cara, mas eu não quero que a minha senha fique aberta, né? Então, ó, a gente também costuma fazer isso. Eu tenho a div separada. Para quê? Para separar bem a ideia do cada bloco. Então, eu vou pôr um outro label, né? Senha. Aí eu vou pôr lá um input. E aí, no type, eu vou dizer para ele que ele é uma senha. Password. Name. Senha, lembra? E aqui eu só vou pôr required. Só é requerido, ok? O que acontece quando eu faço isso? Ele mascara, ele cria, ele faz de uma forma que você, vamos atualizar, essa informação ele dá, né? Porque já é um formulário, né? Você está atualizando, ele pergunta se você quer atualizar. Então, digamos, eu vou pôr aqui. Ó, tá vendo? Ele põe os pontinhos, pode ser um asterisco, depende do que é o padrão do teu sistema operacional. Então, isso é uma senha. Se eu não puser nada, ele vai falar que preciso, ó.
Se eu puser qualquer coisa, como eu não pus nenhuma restrição, ele aceita, né? Ele aqui, né? Como eu pus o método post, ele envia, ele chamaria lá no action qual é o formulário que vai lidar com isso, aí ele lidaria com isso lá no servidor e vai me devolver alguma informação ou ele volta para o formulário, tá? Normalmente a gente recebe essa informação, faz mais alguma ação, mas isso vocês vão estar vendo novamente só no segundo módulo do curso, tá? Beleza, então é, isso é um tipo. Tem mais coisas que eu posso fazer? Tem bastante coisa que a gente pode estar fazendo. Então, por exemplo, e se eu quiser pôr um nome normal? Bom, eu quero escrever um texto comum, né? Então vamos fazer, só separar um outro field set, tá? Ah, opa, legend, vamos por dados. Aí eu crio uma div, né, seguindo o nosso padrão, label, nome, ok? E ó, input é um texto. Então, qual é o tipo? Teste, tá? Type, teste, é um texto. Name. Vamos dizer que aqui a pessoa vai dar, tá lá, né? Não é o nome, então nome. Agora, olha só, eu tenho um outro negócio interessante. Placeholder. Esse cara, ele preenche um exemplo, né? Então, por exemplo, exemplo, Bruno, né? E aí eu vou falar assim, que é required, ele é requerido, e tem uma outra funçãozinha que a gente vai aprender agora. Required nós já vimos, placeholder é novo, ele vai pôr lá um texto dentro do meu input, que seria um exemplo. Eu tenho o autocomplete, que é aquele autocompletar, né? Que você normalmente, na verdade, você está falando para o teu navegador, né? Que ele pode autocompletar. Você tem as informações, quando você já tem o formulário, ele pergunta, você quer que eu preencha já? Porque você já tem esses dados, ele vai armazenando os dados de formulário. Então eu estou falando para ele autocomplete on, tá ligado? Então você pode tentar autocompletar esse meu formulário. Se eu puser off, eu estou evitando que o navegador faça o autocomplemento, ou seja, autocomplete, ou escreva ali o meu campo. Vamos ver como é que ele ficou? Tá lá, vendo? Exemplo, dados. Aqui ele tem autocomplemento, né? Se eu der o enviar ali, ele vai dar porque está precisando, né? Agora ele funciona, ok? Então vejam que interessante isso, né? Então, essa informação, tá? Bom, para não ficar muito longa esta aula, a gente vai parar por aqui e a próxima aula a gente vê mais um pouco sobre o formulário, estuda mais um pouquinho sobre os tipos e daí nós finalizamos o nosso projeto para depois a gente fazer a parte de responsividade, tá ok? Então, gente, até a próxima.